E eu quero fazer agora um resumo do que tratamos na última quarta-feira, bem rapidinho, sobre o primeiro ponto, que é o Senhor Jesus anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de lhe aplicar o corretivo. E nós tratamos então sobre algumas correções que o Senhor Jesus fez aos anjos, aos líderes das igrejas ali da Ásia Menor, hoje a atual Turquia. E é interessante que estas 7 igrejas que nós lemos nesta primeira sessão, elas estão dispostas no Apocalipse de forma, no sentido horário. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estão numa ordem cronológica, já nos apontando que de verdade Deus está agindo a seu tempo para nos orientar e nos fazer acordar. E, em especial, fazer com que a gente se arrependa dos nossos erros e sigamos a sua direção. E a primeira igreja de Éfeso, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, recebe então ali a primeira correção. E nesta primeira correção era porque a igreja estava num esfriamento e uma indiferença espiritual muito grande. Estava até muito ativa, estava até trabalhando muito para Deus, indo muito aos cultos, mas foi-lhe identificada que estava faltando estar movida pelo primeiro amor, as obras da sua conversão. No momento em que encontrou o Senhor Jesus e sentiu o seu grande amor. Neste primeiro ponto de alerta, de correção, o Senhor Jesus mostra que o fervor e o entusiasmo espiritual é muito importante. A santidade é tudo e precisa estar em tudo que fazemos para o Senhor. Não foi à toa que o Espírito Santo de Deus falou com a gente: olha, vocês precisam buscar neste ano 2023 santidade. Por quê? Porque podemos estar fazendo tudo para Deus, mas se não estivermos com os corações puros, íntegros diante dele, nada adianta. É o que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, sobre o amor. Podia fazer tudo, vender tudo, dar tudo que tinha e dar para os pobres, fazer boas obras, ter uma religião, mas sem amor, nada adianta, nada funciona no mundo espiritual. A segunda correção foi para a igreja de Esmirna, registrada lá em Apocalipse 2:10. E ali em especial foi percebida a necessidade da firmeza, como eu ali o F, firmeza espiritual. O nosso reino não é deste mundo. Esta modinha que tem no nosso país, principalmente, igrejas de frente dos quartéis, tentando ver mudança na nação, é um grande erro. Nós temos em quem nos refugiar, nós temos em quem confiar para ter o socorro. Não precisamos recorrer aos homens, às manipulações políticas. Nós precisamos sim, até mesmo diante do martírio, das perseguições, das perdas, nos mantermos fiéis a Ele. E este é o clamor para a igreja de Esmirna e para nós hoje. Precisamos permanecer fiéis.
até mesmo diante da morte. Então, querido, querida, apruma o corpo, engole o choro, levanta essa cabeça. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida da sua igreja não dorme. Ele é todo poderoso. A terceira correção foi para a igreja de Pérgamo e para nós hoje, registrada em Apocalipse 2,16, que nos mostra o que hoje acontece muito, que é a perversão de princípios e valores. Nós não podemos cair na cilada da idolatria, da feitiçaria, da perversão sexual. Nós não podemos negociar princípios e valores que o Evangelho de Jesus nos fornece. Tudo é muito permissivo hoje. E às vezes a igreja cochila e cai no erro. E quando eu digo igreja, são os discípulos de Jesus que têm um evangelho para seguir, princípios para obedecer, e cochilam e caem. Não podemos permitir que os princípios e valores que Deus nos dá por sua palavra sejam negociados. Amém ou não? Na quarta repreensão, estamos resumindo, tá, queridos? Apocalipse 2, 22 e 23 vai nos apontar a corrupção dos dons espirituais. Naquela igreja havia uma profetisa, havia ali uma manipuladora que tinha o espírito de Jezabel. Diante daquelas concessões, os seguidores desta mulher na igreja de Tiatira levavam a igreja a pecar. Só que o Senhor Jesus, Ele está atento aos passos da igreja, para onde ela vai, o que ela fala, o que ela prega. O Senhor está atento. E nós não podemos perder o discernimento espiritual para identificar o que é de Deus e o que não é. Nós não podemos correr atrás de profetadas, infelizmente até da macumba gospel. A igreja hoje tem cedido a estas modas que fazem com que até a igreja enche, cresce. A verdade está inchada, porque as pessoas não estão vivendo a vida espiritual com integridade diante de Deus. Cuidado com a corrupção dos dons espirituais. Esta era a correção para a igreja de Tiatira. Para a igreja de Sardes, a quinta igreja, o Senhor Jesus identificou, e Ele diz isso em Apocalipse 3:3, de que a igreja não estava obedecendo a palavra. E sem obediência, queridos, sem obediência, nós cometemos erros. Não podemos ser enganados com mentiras que sujam a nossa integridade. A igreja de Sardes havia cedido a estas influências e perdido a integridade. O que nós somos aqui dentro, queridos, nós precisamos ser lá fora, e até muito mais lá fora do que aqui dentro. O que o Senhor Jesus moldou em nós, transformou em nós, não podemos ceder às influências do convívio de outras pessoas que não seguem ao Senhor Jesus. Então, cuidado, as aparências enganam, performance e religiosidade não enganam a Deus. Uma árvore boa, ela dá o bom fruto.
a sexta igreja, Filadélfia, cujo nome significa amor fraternal. E aí sim, sem obediência à palavra não tem como perseverar. E ali neste contexto, e no contexto de hoje, por toda a história da igreja, houve momentos difíceis. E aqui, para quem está com um caderninho aí, deixou aquela pergunta: a igreja irá passar ou não a grande tribulação? Anote este versículo, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E em especial o versículo de número 10, anote aí o versículo de número 10, que diz assim: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Sublinhe este versículo e não esqueça, porque vai acontecer de que o mundo todo será cometido por uma tribulação nunca vista antes. Mas a promessa, e vamos tratar hoje sobre as promessas, é que Ele estará nos preservando, nos fortalecendo. O que a gente precisa é não desanimar diante do sofrimento, não desistir de crer diante até mesmo da grande tribulação, e conservar uma fé íntegra, uma santificação. Amém ou não? E por último, a exortação, a correção à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 17 e 19, quando tratamos sobre a mornidão, a superficialidade e a indefinição espiritual. Infelizmente, esta última igreja de Laodiceia caiu na mesmice, no mecanicismo espiritual, e passou a ser uma igreja de crentes nominais. Sabe o que é isso? Ter um nome no hall de membros. Eu até pertenço àquela igreja, mas uma vida de superficialidade. Não se define. Muitas vezes está com um pé aqui, um pezão lá no mundo e outro pé na igreja. Ah, queridos, ortodoxia sem patricia, sem ortopraxia, significa não viver o que se prega, o que se diz crer. E ainda mais, coloca Jesus do lado de fora da sua vida. Aí me faz lembrar aquela peça teatral, acho que foram os adolescentes que fizeram uma vez com a Fabrícia, em que Jesus queria acompanhar. Aí estava no WhatsApp, nas redes sociais. Não, Jesus agora não. Está lá no meio dos amigos. Não, Jesus não pode me acompanhar aqui não. Coloca Jesus do lado de fora da sua vida. Ah, queridos, aquela igreja havia colocado Jesus do lado de fora e era necessário que o Senhor Jesus falasse para ela: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você está se relacionando com Jesus todo dia? Toda hora? Na escola, na faculdade, no trabalho? Você está tendo a companhia de Jesus na sua casa, nas suas refeições? Ele quer participar com você. Por isso,
Ele diz em Apocalipse 3:19: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te.